Boa tarde, estou aqui para mais uma live, dessa vez com o tema Somos rejeitados por amor a Cristo. A base bíblica se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 22, que diz o seguinte: Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui agora as referências bíblicas. A primeira se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 35 e 36, que diz o seguinte: Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Para começar, é bom a gente saber que muitas vezes, por causa da gente aceitar a Cristo, da gente viver o que Ele estabeleceu, a gente vai causar muita dissensão em casa. Eu já ouvi pessoas dizerem que, por causa que elas aceitaram Jesus, os próprios pais os rejeitaram. Os pais mandaram elas para fora de casa simplesmente por aceitarem a Cristo. Já ouvi muitas histórias desse tipo. E infelizmente é uma coisa que assim, Cristo já alertou pra gente que aconteceria. Ele falou que por causa do nome dele a gente seria odiado. Por causa do nome dele a gente criaria divisão principalmente em casa. Às vezes a gente pensa assim, eu vou aceitar Jesus, eu vou incomodar muita gente. Só que as pessoas, nessa hora a pessoa pensa assim, eu vou incomodar pessoas de longe. Mas não. O primeiro lugar que vai ter divisão por causa da gente aceitar Jesus vai ser dentro da nossa casa. A gente vai ser rejeitado pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelas pessoas que amamos por causa do nome de Jesus. Por isso que ele fala que ele veio fazer divisão. Porque as pessoas vão querer viver de qualquer forma e a gente vai querer aceitar Jesus e não vai ter a mesma ligação. Então as pessoas de casa vão ser os primeiros a atacar pedra na gente, falando que a gente não devia ter feito isso, que a gente não é nada, que a gente não merece. E vai ser assim, o lugar que mais vai causar dor na gente, porque é uma coisa que eu sempre falo, quando é do inimigo a gente já espera o pior, mas quando é de alguém de perto a gente quer um apoio. Só que aí a pessoa vem com a pedrada e isso machuca tanto. E é por isso que Cristo já deixa alertado a gente. Porque no primeiro lugar que a gente vai criar dissensão é dentro de casa. Mas como eu acabei de ler aqui em Mateus 10, 22, Jesus fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não fica incomodado se um parente seu não aceitar, se um familiar seu não aceitar. Dói. Claro que dói. É triste. Claro que é. Mas Jesus já deixou isso avisado pra gente, que o primeiro lugar que a gente vai ter problema é entre os nossos, é entre os de perto. Mas não fique incomodado não, porque Jesus disse assim, eu tenho dito isso para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele fala que nele a gente vai ter paz. Então não fique incomodado pelo que as pessoas vão pensar, não. Se a tua família te aponta o dedo, dá glória a Deus, porque Cristo já tinha falado pra gente que a gente ia passar por isso. Cristo já tinha olhado pra gente há mais de 2000 anos e falado assim, o meu filho vai passar por problemas familiares. Vocês serão odiados pelos da tua casa, mas não fique incomodado não, porque tem uma promessa, aquele que permanecer firme, esse será salvo. Então não fique incomodado se a tua família te aponta o dedo falando que você não vale nada, se os teus pais te abandonam por causa disso, se a tua esposa te abandona, se os teus filhos te abandonam, não fique incomodado não, por mais que doa, isso significa que Cristo está te amando, porque a Bíblia fala não vos conformeis com o mundo e nem com as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então se a gente segue a Jesus, o amor do mundo não está em nós. E não estando na gente, os de perto vão ser os primeiros que vão tacar pedra, mas não fique incomodado com isso não. Porque se os de perto tacam pedra em você, Jesus está te aceitando de braços abertos, e isso é uma coisa boa. Continuando, Mateus capítulo 24, versículo 9, diz assim: Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui é a continuação do que eu já tinha falado.
a gente vai... O primeiro lugar que a gente vai ser odiado é na nossa casa. Às vezes a gente vai pensar, eu vou ser odiado pelo meu inimigo, mas tá tudo bem. Mas às vezes você não sabe que o seu inimigo tá dentro da sua casa. Quando a mãe de Jesus e seus irmãos foram conversar com ele, ele disse assim, ó: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são estes aqui, ó, que fazem a vontade do meu Pai. Por causa da gente fazer a vontade de Jesus, fazer a vontade de Deus, os da nossa casa vão ser os primeiros que vão nos rejeitar. E também a gente vai ser rejeitado no serviço, na escola, na vida inteira a gente vai ser rejeitado por amor a Cristo. Mas de certa forma isso não é ruim isso. Claro, nos causa dor porque a gente se acostuma com algumas pessoas. Mas por que não é ruim? Porque quando o mundo nos rejeita, Cristo abre os braços pra gente. Ele fala assim, ó, o mundo tá te rejeitando, mas eu aceito você de braços abertos porque você me pertence. E o interessante é que a rejeição, além de causar discórdia, ainda leva até a morte. Porque no livro de Atos, a gente pode ver mesmo que muitos das igrejas primitivas foram mortos e perseguidos, apedrejados, açoitados. Por quê? Porque não negaram o nome de Jesus. A rejeição que eles tiveram foi tão grande que levou até a morte deles, de muitos das igrejas primitivas, perseguições, calúnias, chicotadas. Então, essa rejeição que a gente sofre por causa de Cristo, na terra ela é ruim, mas no reino espiritual vale a pena. Paulo disse assim, ó, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer dizer, por mais que tá doendo aqui, eu tenho um lugar garantido. Por mais que eu estou sendo rejeitado aqui, Cristo está me abraçando. Então, de certa forma, por mais que doa, ser rejeitado por amor a Cristo não é ruim. O mundo rejeitou a Cristo, o mundo vai rejeitar você. Mas entenda uma coisa, não volte atrás. Por mais que o mundo te rejeita, continue. O mundo rejeitou a Cristo, mas mesmo assim ele foi abençoado. A Bíblia fala que Cristo foi fiel até o fim. Ele foi obediente em tudo. E por causa da obediência dele, ele foi recompensado. Assim também é a nossa vida. Se a gente for obediente até o fim, resistindo às tentações do diabo, resistindo às rejeições que o inimigo vai trazer sobre a nossa vida, porque, como eu falei, a rejeição vai começar primeiro em casa, depois vai ser na escola, depois no trabalho, depois na sua vida inteira, mas principalmente na sua casa. Vai ser o primeiro lugar que você vai ser rejeitado. Mas sabe por que ele vai fazer isso? Porque se você for rejeitado em casa, a sua estrutura vai despencar. Você vai cair assim de um jeito, ficar tão triste que você vai pensar em desistir. Mas não desiste não, porque aquele que persevera até o fim, esse é salvo. E por mais que doa ser rejeitado, ainda mais pelos de perto, Jesus fala assim, ó, eles estão te rejeitando, mas você me pertence. Continue seguindo em frente, você vai ser odiado pelas nações, mas é meu e eu te amo. E eu falo para vocês, o amor de Cristo vale mais que o mundo inteiro. Porque a Bíblia fala, pode a mãe se esquecer do filho que gerou, eu todavia não esqueço do que são meus, diz o Senhor. Continuando, agora começando a falar em Atos capítulo 8, dos versículos 1 até o 3, que diz o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Aqui nessa passagem de Atos, Paulo, que no tempo ainda era Saulo, ele não estava convertido, ou seja, ele era perseguidor das igrejas. Não podia se ouvir falar de um cristão que ele já matava, já espancava, já mandava por cárcere, podia ser homem, mulher, criança, podia ser quem fosse, falava do nome de Jesus, ele estava aprendendo. Inclusive, Estevão foi uma das vítimas dele. O diácono Estevão, um grande homem, foi morto apedrejado pela ordem de Paulo, que na época era Saulo, que chegou lá, né, até rasgou as roupas dele, expôs ele no ridículo lá no meio da rua e começou a tacar pedra nele, apedrejar mesmo. E aí
que entra nesse versículo aqui que fala que os homens sepultaram Estevão, porque no versículo, no capítulo antes, eles estavam falando sobre a morte de Estevão, como ele foi morto. Aqui está falando que Paulo, que na época era Saulo, estava perseguindo as igrejas. E foi o que eu falei, a rejeição que o mundo tem sobre a gente nos causa perseguição, morte, faz com que o mundo persiga a gente de uma certa forma que não tem cabimento. Só que o interessante é que o Brasil é um dos únicos países no mundo que permite o cristianismo. Só que mesmo assim a gente faz de qualquer jeito. Olha como que a cabeça do ser humano é. A gente é livre para falar do nome de Cristo aqui no Brasil e a gente faz de qualquer jeito. Em vez da gente chegar a falar de Jesus, começar a anunciar as boas novas dele, a gente faz tudo de qualquer jeito. Chega na igreja sem reverência, senta de qualquer forma, fala o nome de Jesus de qualquer forma, acha que tá satisfeito, acha que tá bom do jeito que tá. Mas se a gente fosse olhar desde a igreja primitiva ou outros países do mundo, como a China, a Coreia do Norte, a Coreia, esses países assim, tá sendo perseguindo os cristãos. E a gente aqui no Brasil tem liberdade para falar do nome dele e a gente vive de qualquer forma. Não tem cabimento umas coisas dessas, gente. Mas voltando ao que eu tava falando aqui, ó. Saulo, ele perseguia as igrejas por causa que falavam do nome de Jesus. Mas só que mesmo assim, olha que interessante. Alguns momentos antes, Gamaliel falou com os fariseus: se essa religião, se essa doutrina for de Deus, vai permanecer. E olha que interessante, desde a igreja primitiva, homens e mulheres foram mortos, foram perseguidos, caluniados, só que essa doutrina é tanto de Deus que até hoje permaneceu. Uma igreja, né, se fosse olhar assim pelos olhos humanos, a gente poderia ter desistido já há muito tempo disso. Por quê? Porque muitos Estevão apedrejado, Paulo decapitado, depois com o tempo ele se converteu. Aconteceu muitas e muitas coisas. E interessante isso, porque, ó, então é o que eu falei, por mais que doa, que seja difícil, permaneça, porque Cristo tem uma coisa linda, né? A rejeição do mundo, o mundo pode te odiar, mas Cristo está falando assim, ó, eu te amo e tenho um lar especial para você. Continuando, Atos capítulo 12, versículos do 1 ao 3. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Olha que interessante aqui, né? Eu tinha acabado de falar que Estevão tinha sido morto por Saulo. Aqui, Tiago, um dos apóstolos de Cristo, foi morto pelo rei Herodes, a espada. Aí o rei Herodes falando, puxa vida, os judeus gostaram disso, eu vou continuar, né? Então já mandou prender Pedro já. Aí, e o interessante é que fala nessa passagem olha como são as coisas, né? Achou agradável, falou assim, já que o povo está se agradando disso, vamos continuar, né? Só que olha que interessante, por mais que mandaram homens e mulheres de Deus para cadeia, foram mortos à espada, fizeram o que fizeram, até hoje continua se falando o nome de Jesus. E não só aqui, não só nessa época, no mundo inteiro. Só que olha que interessante, né? No livro de Apocalipse, no capítulo 6, fala sobre os selos. Ele fala que no quinto selo, as almas dos santos que estão embaixo do trono vão chegar em Jesus e vão falar assim, mestre, até quando vocês vão deixar que esses homens maus que nos machucaram permaneçam? E Jesus vai lá para eles e fala assim, se acalmem, esperem só mais um pouquinho, que ainda há pessoas que vão ser martirizadas por causa do meu nome. O que eu quero dizer com isso é que por mais que o mundo te rejeite e te mate por causa disso, você tem uma recompensa, o céu. Porque Jesus falou assim, se vocês se envergonharem do meu nome perante os homens, eu me envergonharei de vocês perante o Pai. Porém, aquele que permanecer firme, esse será salvo. Ou seja, por mais que seja ruim a gente ficar na terra falando o nome de Jesus, por mais que doa, tem uma coisa boa, o céu.
Para aqueles que permanecerem firmes, esses serão salvos. E para aqueles que negarem o nome de Jesus, serão negados no céu. Então, por mais que doa, que seja difícil, que cause tristeza ser perseguido, caluniado, rejeitado, lembre-se, aquele que está acima de todos, ele te ama. Então, continue firme e não negue o nome de Cristo. Por mais que doa, por mais que seja difícil, ele está falando assim, ó, tá difícil, mas eu estou contigo até o final dos séculos. Ele fala, então ele não deixa de falar o nome dele, não deixa de acreditar em Jesus, porque por mais que doa, ele está sempre do seu lado, falando que te ama, falando que você é especial. Continue nesse caminho, que por mais que doa, Jesus tem uma recompensa para todos nós. Fale do nome dele, por mais que você seja criticado, desprezado, açoitado, apedrejado, por mais que o mundo te condene, fale do nome de Jesus, porque ele está acima de tudo. Ele dá ordem a seus anjos para que não deixe que ninguém tropece em pedra alguma. Então não negue o nome de Jesus, porque aquele que permanecer firme, esse será salvo. E para finalizar, Atos capítulo 16, versículos 22 até o 24, que diz o seguinte: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram do cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Aqui estamos falando de Paulo e Silas. A Bíblia fala que em Atos 16, que eles estavam andando pela cidade e todo dia uma mulher com espírito de adivinhação, entenda bem, espírito de adivinhação pertence ao maligno, é coisa maligna. Então, aí essa mulher com espírito de adivinhação todo dia olhava para eles e falava assim, ó, esses aí, ó, são homens do Deus verdadeiro. E dia após dia essa mulher perturbava eles com isso, até que chegou uma hora que Paulo ficou irritado e falou assim, ó, espírito imundo, sai dessa mulher agora. E a mulher, no momento que ele falou isso, a mulher foi liberta. Só que os dos superiores na cidade, os que ganhavam dinheiro com as adivinhações dessa mulher, eles foram reclamar com os superiores, falaram, ó, esses homens judeus aí, ó, vêm perturbar a nossa cidade, vêm falar de uma doutrina, tal. Os superiores ficaram irritados, mandaram prender Paulo e Silas, mandaram açoitá-los. Aí chegou, eles foram açoitados e foram presos no cárcere, que é onde que fala aqui, ó. E o interessante é que a Bíblia fala que a gente tem que expulsar demônios e pegar o evangelho, e foi justamente o que Paulo e Silas fizeram. Eles estavam pegando o evangelho e expulsaram um demônio, e por causa de fazer o que a Bíblia fala, eles foram rejeitados pelas pessoas daquela cidade. E por causa disso foram açoitados e mandados no cárcere. Mas só que interessante é que Deus, ele não deixa um justo desamparado. A Bíblia fala que que por volta de meia-noite, Paulo e Silas pegavam, oravam e cantavam. E houve um terremoto que abalou o cárcere inteiro, quebrando as portas, soltando as prisões das pernas deles, deixaram assim praticamente livres. E o carcereiro vendo aquilo, ele pensou assim, né, os romanos vão mandar me matar se saber que todos os presos fugiram. Aí ele pegou uma espada e ia se matar, só que aí Paulo olhou para ele e falou assim, ó, não te faças mal, estamos aqui. Aí o carcereiro pediu para vê-los, Paulo e Silas e os demais todos se mostraram para mostrar que eles estavam nas suas cadeias, nenhum fugiu. Então aquele carcereiro falou assim, ó, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo olhou para ele e falou assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, o que eu quero dizer é que, por mais que fazer a vontade de Cristo tenha seus açoites, também tem os seus benefícios, porque se Paulo e Silas não fossem lançados no cárcere, aquele carcereiro e a família dele não seriam salvos por Cristo, não aceitariam a Jesus. Então, a mensagem que eu venho trazer hoje para nossas vidas é, por mais que doa, continue, porque toda dor tem uma coisa boa, toda dor tem um benefício, ainda mais quando se trata de Cristo. Então, por mais que sofra, por mais que doa, continue, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Eu agradeço por quem escutou até aqui, Deus possa abençoar a sua vida. Quem quiser oração pode pedir que eu vou estar orando pela sua vida.
E se você gostou, compartilha para que outras pessoas possam entender que ser rejeitado pelo mundo por amor a Cristo tem seus benefícios e aquele que permanecer firme, esse será salvo. Deus abençoe.